Boa tarde, eu sou Rodrigo Amorim e estou nesta tarde apresentando juntamente com vocês o programa Testemunho. Nessa tarde nós trouxemos aqui a irmã Vanessa, serva do Senhor, casada, mãe de duas filhas e há 6 anos diretora do grupo infantil da Igreja Ministério Profecia. 39 anos de idade, muitas histórias para contar. E nós estamos aqui com ela, que vai contar essas histórias melhor para nós. Boa tarde, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Assim como o nosso querido irmão Rodrigo falou, né? Meu nome é Vanessa, tenho 39 anos, sou casada, tenho duas filhas e hoje sou diretora do Ministério Infantil. Estou aqui para contar meu testemunho de antes da conversão e depois quando eu converti. E aproveitando que a senhora falou de antes da conversão, a senhora nasceu num berço evangélico, como a senhora conheceu a Cristo? Então, irmão Rodrigo, eu não nasci em berço evangélico. Os meus pais eram católicos, né? E a minha mãe, um tempo antes, né, de conhecer a Cristo também, que minha mãe veio de berço católico, ela tinha uma amiga que era evangélica e sempre a convidava para poder ir à igreja. Mas aí ela ficou muito resistente a conhecer a Cristo. E aí o nosso lar era um lar conturbado. Era um lar assim que a gente já nasceu e cresceu no meio ali de, de muita bebedeira, né? Como é que eu falo assim? De pessoas que não tinham Cristo mesmo. E aí então, através dessa amiga da minha mãe, que convidou ela para poder ir na igreja, aí, de tanta insistência, ela foi um dia e ela gostou. E aí, nos dias de culto, ela levava a gente para poder assistir. Mas a criança fica dispersa, né? E naquela época não tinha muita salinha, onde hoje nós temos, né? Lá a salinha onde que as crianças aprendem a palavra do Senhor. Mas ali a gente assistiu o culto. E para a criança assistir culto, principalmente naquela época, era um pouco assim. Não eu vou falar que é distração, né? Mas a criança fica dispersa. E aí, então, minha mãe, ela levava a gente todos os cultos, mas era assim, ela ia para o culto, mas ao mesmo tempo que ela estava ali tentando conhecer a Cristo, ela estava envolvida com as coisas do mundo. Igual eu falei, a gente nasceu naquele, como é que fala? Aquele momento ali onde que todos, final de semana, tinha esse momento de se reunir para poder beber. E eu aprendi a beber muito cedo. Então, chegava assim, final de semana, eles se reuniam, faziam churrasco, tinha bebida, e ali eu ficava observando todo mundo beber. Teve um dia que meu tio, né, falou assim, Vanessa, você quer experimentar um pouquinho? Eu falei assim, tio, eu quero. E nesse pouquinho a gente sabe que, assim, bebida é igual droga, é um vício, né? E Uhum. aquele experimentar, para mim, foi um início já eu falo de carreira para já entrar nesse mundo. E aí eu cresci naquele meio, minha mãe às vezes ia para a igreja, outra hora estava no mundo, igual eu falei, mas a gente foi crescendo, vivenciando aquilo, e as minhas irmãs eram diferenciadas pelo fato de que quando chegavam na igreja, elas adoravam, elas gostavam de estar na presença do Senhor. E eu, por estar envolvida, né, nessa questão de parentela, de todos ali, de bebedeira, eu me envolvi mais com as coisas do mundo. Então, isso, com o passar dos anos, foi crescendo dentro de mim coisas mais mundanas. Né? Eu falo mundanas no sentido assim, preferia as coisas do mundo do que as coisas de Uhum. Deus. Então, nesse intervalo de tempo, a minha mãe veio a falecer. Então, com o falecimento da minha mãe, entre aspas, assim, na revolta de adolescente, né, daquela época, eu me envolvi mais ainda com as coisas do mundo, em questão mais de beber, sabe, de bebida. Nunca me envolvi com droga, mas bebida, eu era muito viciada em bebida.
Chegou um ponto, meu irmão, assim, de eu beber tanto, eu sentar com as amizades que eu tinha, de uma grade de cerveja ser pouca para nós. E ali a gente ia misturando bebida. Teve uma vez que eu passei tanto mal que eu falei assim: não, meu Deus, eu não quero isso mais para mim. Então ali foi o pontapé final da minha vida com o mundo no sentido de bebida. Não quis mais saber. Então, desse momento, o que eu tive que fazer? Me afastar das amizades, onde que essas amizades que eu tinha era a amizade de pessoas que usavam droga, que fumava, mas eu nunca me envolvi com droga nem fumar, mas bebida sim. Então, eu tive que afastar dessas amizades. E para conseguir isso, a senhora buscou o auxílio no Senhor? Então, meu irmão, eu começava assim, às vezes eu ia na igreja, às vezes eu não ia. Então, aquilo, eu ficava entre assim, entre o espírito e entre a carne. Uhum. Então, o que prevalecia mais? A carne, porque muitas das vezes, para a gente buscar no Senhor, a gente tem que entregar. E eu não via força em mim e nem a questão do meu pai, porque o meu pai também sempre foi mais do mundo do que de Deus. E aí, então, minhas irmãs começaram a buscar o Senhor. Minhas irmãs batizaram muito cedo. E aí elas sempre me convidavam: Vanessa, vamos para a igreja, vamos para a igreja. E eu, qualquer hora eu vou. E nunca chegava esse dia. Aí teve um dia que eu fui na igreja, falei: meu Deus, eu tenho que me entregar ao Senhor. Mas nesse momento foi só de lábios mesmo, mas não foi de coração. E o pontapé inicial para me poder ir buscar mais ao Senhor foi quando eu conheci meu atual esposo. A gente se conheceu na minha cidade e lá a gente começou, né, a se relacionar, a namorar. Ele morava aqui em Juiz de Fora e eu morava em Teoflotone. E aí, volta e meia, a gente se encontrava. Mas aí teve um dia que eu falei com ele assim, eu queria mudar de vida. E esse mudar de vida para mim foi sair da minha cidade e vir para Juiz de Fora. Então, esse momento que eu me desloquei de cidade foi onde que tudo começou assim, entre eu e ele. A gente veio morar junto, a gente morava junto. E teve um dia que tocou no meu coração de falar com ele assim: vamos à igreja? Ele falou assim: mas que igreja? Eu falei: a igreja evangélica, porque eu nunca fui muito fã de igreja católica. Ele falou assim: mas qual igreja que você quer ir? Eu falei assim: não sei, vamos na quadrangular, é o que eu ia em Teoflotone. Uhum. Aí ele falou assim: então vamos. Então a gente iniciou ali na quadrangular. E aí ele foi, aí nesse caminhar assim, ele falou assim, eu perguntei ele: e aí, você gostou? Ele: não, gostei. Mas ele também vem de um berço católico, né? E para você sair de uma católica para evangélica são totalmente diferentes. E aí ele falou assim: mas a gente vai ficar indo? Falar, de vez em quando a gente vai, quando a gente sentir no coração. E assim foi, né? De vez em quando eu ia. A gente de vez em quando ia, mas ele falou assim: ô Vanessa, eu só vou, tá? Não vou batizar, não. Falei assim: não, mas eu também não, eu só vou para aquele momento mesmo com Deus. E aí teve um conhecido dele que convidou a gente para poder ir na igreja dele. A gente chegou aí e nisso a gente começou a congregar nessa igreja, né? E aí a gente foi gostando, como era muito longe, a gente ia só nos domingos. E aí ele falou assim: Vanessa, vamos mais dias? Eu falei assim: não, porque é muito longe. E aí a gente ficar deslocando é mais difícil. Ele falou assim: então vamos só no domingo mesmo. Aí chegou um dia que o pastor lá falou assim: chegou o momento agora de vocês batizar, né? Porque já tem um tempinho que vocês estão servindo. Quando o pastor falou isso, meu irmão, acabou. Acabou pra gente. Falei assim: não, eu não vou mais nessa igreja, porque eu não quero batizar. Eu quero ficar indo, mas batizar eu não quero. Vocês ainda estavam nesse processo ainda. A gente ainda estava nesse Não estava processo. firme ainda com o Não, a Senhor. gente não estava firme com o Senhor. A gente só ia porque gostou do local, de adorar a Deus. Mas quando falou no batismo, meu irmão, acabou.
acabou pra gente. Nunca mais a gente foi mesmo. De verdade. De verdade. A gente nunca mais foi. Falar, não vou não. Chega lá, esse pastor vai querer que a gente batize, eu não quero batizar. Eu vou batizar sim, quando eu sentir no coração de batizar. Arrogância, né, meu irmão? Aí, o que acontece? Aqui em casa mesmo, a gente tinha uma padaria aqui na esquina de casa. E aí, o irmão de lá é evangélico, né? E ele sempre nos chamava, nos convidava para poder ir na igreja. E aí, chegava aqui, meu esposo falava assim, Vanessa, o irmão sempre convida a gente para poder ir na igreja. Eu falei, Marcos, eu não gosto de igreja de bairro. Igreja de bairro tem muita fofoca, o povo chega lá, fica reparando a gente. Eu não gosto disso, não. E aí ele falou assim, não, mas vamos, porque toda vez o irmão convida. Eu falei, então tá, vê com ele que dia que é o culto que a gente vai. E aí, então, chegou no domingo, a gente foi. E a igreja era aqui em cima. Aí chegou lá, toda aquela recepção. E aí eu já fui, já me identificando com o local. E aí começou os louvores. Quando começou os louvores, é louvor conhecido. Me identifiquei com o louvor. Chegou lá, culto abençoado. Saí de lá abençoada, com outra visão, meu irmão. Porque às vezes a gente não deixa, né, o Espírito Santo falar com a gente, e aí a gente acaba entrando de uma forma e saindo da mesma forma. E naquele dia foi diferente. Eu entrei de uma forma assim, só foi mais um pensamento, é só mais um culto, né? Mas não, quando eu saí de lá, eu saí diferente, meu irmão. Tô convicto. Saí convicta, falei assim, falei com meu esposo, falei, Marcos, eu acho que vou querer voltar nessa igreja de novo. Eu gostei. Vamos ficar lá? Aí ele, tem certeza? Eu falei, tem, eu gostei. Ele falou assim, mas você falou que não gostava de igreja de bairro. Eu falei, realmente eu falei, mas chegou lá, eu fiquei tão à vontade e a recepção dos irmãos foi tão calorosa que eu vou ficar. E aí a gente começou. Aí na terça-feira tinha o culto, né, da oração, na sexta-feira. E aí teve um dia que fui na terça-feira, e aí eles faziam aquela rodinha de oração, e aí o irmão colocava o microfone né, para cada irmão estar ali orando. Falei assim, meu Deus, chegar a minha vez, eu tenho que orar. Falei, não, no culto de oração eu não vou mais. Aí chegou lá, tem que ficar orando, o irmão dá o microfone. Não, vamos na sexta-feira, vamos ver como é que é. Aí fomos na sexta-feira. Gostamos, Jesus operou naquele dia, gostamos. Aí Deus foi trabalhando de uma tal forma, irmão Rodrigo, que chegou num ponto assim, o pastor falou assim, a gente vai ter o curso do batismo. E eu falei com meu esposo, vou batizar. Ele disse, você tem certeza? Eu falei, vou batizar porque eu estou convicta que é aqui que eu quero ficar. E aí, eu falei com ele, não sei se você vai querer, mas eu quero. E aí, olha como é que Deus faz, como é que Deus trabalha. A gente sabe que não é nem por força, nem por violência, né? É pelo mover do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo tocou nele também. Ele, não, eu vou fazer junto com você. A gente fez o curso do batismo direitinho. Batizou junto. Chegou no dia de batizar, o pastor chamou a gente para uma conversa. Aí o pastor perguntou, era isso que vocês querem mesmo? Quando chegou no ponto de perguntar se nós dois éramos casados, foi aí que esbarrou, que a gente não era casado. Ele falou assim, olha, o pastor explicou direitinho, vocês batizar, mas vão continuar no pecado. Porque que adianta batizar e ficar no pecado? Então, aquilo ali, a gente falou assim, não, então, pastor, a gente vai acertar nossa vida primeiro, casamento, nós vamos casar e depois a gente batiza. E nesse processo, né, da igreja, com essa mudança, né, que ia ter de igreja, de um lugar para outro, quando a igreja mudou, a gente foi se acertando, a gente casou e passou uns dias a gente batizou. Né? Então, assim, foi para a glória de Deus esse batismo. E assim, eu fiquei muito feliz porque ali eu vi o agir de Deus. E como eu falei, eu tenho 2 filhas. Nessa época eu tinha só minha filha mais velha, a Isabelle. E a Isabelle, ela tinha um processo que ela tinha muita asma. E eu passava muito perrengue com a Isabelle. E até nisso o Senhor operou. Porque depois que nós consertamos a nossa vida com o Senhor, que a gente batizou, né, e que a gente casou, a Isabelle nunca mais teve asma.
né, para a glória do Senhor. Esse é um O testemunho Senhor que eu dou mudou assim, todo o cenário. todo o cenário da nossa vida. E aí, logo depois, o pastor, né, me convidou para poder estar fazendo a obra do Senhor. E eu fiquei muito feliz. Ele falou assim, irmã Vanessa, eu queria estar te convidando para você, né, fazer parte do Ministério Infantil. Mas aí eu não falei com ele, mas eu veio na minha mente e falei assim, meu Deus do céu, eu não tenho paciência nem com a minha filha. Como é que eu vou ter paciência com outras crianças? Mas aí foi só um pensamento, eu falei, eis-me aqui, pastor. Vamos lá, vamos trabalhar para o Senhor. E foi o início da minha, ali da minha carreira com o Ministério Infantil. Eu entrei como professora do Ministério. E descobriu uma vocação. Descobri o que eu sabia que eu não tinha, né? E aí a gente foi trabalhando, né? Trabalhando com as crianças. E logo mais, né, o Senhor me chamou, né, para estar na frente do Ministério Infantil. E hoje, né, eu sou diretora, né, do Ministério Infantil. É com muito orgulho que eu falo isso, porque eu amo o que eu faço. Amo o que eu faço. Assim, não me vejo fazendo outra coisa, né? Porque a cada dia o Senhor vai nos capacitando, né? Mas trabalhar com criança hoje, assim, eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser trabalhar com criança. E nesse período, eu tive a minha filha mais nova, a Júlia, né, que hoje está com 2 anos, a glória de Deus. Graças a Deus, a minha gestação foi muito tranquila, né, mas Teve é, desafios. muitos desafios para frente, porque logo depois que eu tive ela, com 1 mês de vida, ela teve bronquiolite, e aí foi logo quando eu voltando um pouquinho atrás, né? Que quando a gente está assim no primeiro amor com o Senhor Jesus e a gente vê tantos testemunhos, né? De outras pessoas, eu me recordei que eu tinha pedido ao Senhor testemunho, né? Falou, Senhor, me dá um testemunho. Tantas pessoas têm testemunho lindo aí para contar, eu não tenho nenhum. Mas aí, igual eu estava falando, né? Voltando lá na minha filha mais nova, a Júlia. Com 1 mêsinho ela teve, né, a bronquiolite. E aí, logo quando ela nasceu, demora um pouco, né, a questão de plano de saúde. E nisso eu fui em um lugar, fui em outro, os médicos não descobriram o que ela tinha. Chegou um dia que eu falei para Marcos, falei assim, Marcos, ou a gente pega com Deus e pede Deus direção de algum lugar, ou nós vamos perder nossa filha. Porque Júlia não está bem. Aí ele falou assim comigo, Ela tinha quanto arruma. tempo? Ela tinha 2 meses. 2 meses de vida. Ela tinha 2 meses. Não, na verdade ela tinha 1 mês de vida. Porque ela é de abril e em maio ela teve a bronquiolite. Ela tinha 1 mês. E aí então ele falou assim, arruma as coisas. Arruma aí, vamos descer, vamos pro hospital. Então a gente foi pro hospital onde ela nasceu. E ali naquela demora para poder atender, até liberar esse plano, e liga para um lugar, liga para o outro, eu pedindo o Senhor ali em mente, Senhor, toma o controle de tudo, tudo nós sabemos que está em suas mãos, mas toma o controle, meu Pai, porque foi o Senhor que me deu. E ali então, liberou o plano dela ali naquele momento, e aí chamou ela. Na hora que chamou ela, a médica examinou, falou, mãe, olha, sua filha precisa imediatamente ir para oxigênio. A oxigenação dela está muito baixa. Ela vai ter que ficar internada. E naquele momento, ela ficou. A gente já ficou ali no hospital. Marcos veio embora e eu fiquei internada lá com ela. Né? E aí os médicos veio, fez uma série de exames, né? Todos os tipos de exame que você pode imaginar para saber o que ela tinha. E aí a médica falou assim: olha, ela está com bronquiolite. Ela vai precisar ficar internada. E aí, no decorrer, a gente vai vendo que procedimento a gente vai ter que fazer. E aí, o médico chegou para mim e falou assim: ô mãe, olha, a gente vai ter que levar ela para UTI, porque ela está muito fraquinha, ela precisa de mais atenção. Irmão Rodrigo, posso te ser bem sincera, naquele momento eu me desesperei como mãe. Porque quando a gente fala UTI, a gente só pensa nas coisas mais graves, né? Sim. E ali naquele momento eu comecei a chorar, Senhor, como assim? Como é que minha filha vai para UTI? E a médica tentando me acalmar, não, mãe, fica tranquila, ali é só para ter um cuidado especial. E ali eu fui entregando na mão do Senhor, e aí ela foi para UTI. E nessa UTI tinha várias crianças com o mesmo problema dela.
E na UTI são quartozinhos assim, separados, né? E aí eu estava do lado de uma mãe, ela me cumprimentava e ela falava que ia dar tudo certo. Eu falei, em nome de Jesus, eu creio que vai dar tudo certo. E naquele momento, assim, o médico falou assim, ó, ela não vai poder nem amamentar, porque só de amamentar pode correr o risco dela bronquioaspirar e vir a óbito. Naquele momento, irmão Rodrigo, eu debrucei ali no chão, ajoelhei pedindo ao Senhor, porque no deserto a gente vê que o Senhor está conosco, mas o Senhor quer de nós ali aquela aproximação. E ali naquele momento eu só chorava pedindo ao Senhor, Senhor, cuida da minha filha, cuida dessas crianças que estão ali. E ali eu orava para aquelas crianças, não só pela minha, mas para aquelas crianças que estão ali. Porque eu falei, Senhor, não sei o propósito do Senhor, mas eu sei que o Senhor me colocou aqui com algum propósito. Algum propósito o Senhor tem. E ali a mãe me pediu para mim poder estar orando também pela vida do filho dela. Eu estendi as mãos porque a gente não podia ter o contato Não podia ter direto, contato. né? Mas ali eu estava também orando pelas vidas. E logo mais, depois de 2 dias, o filho dessa moça que eu orei, ela saiu para a glória de Deus, recebeu alta. E aí depois ficou vazio aquele lugar. Mas o tempo todo, o irmão Rodrigo, eu só chorava, eu jejuava e pedia direção do Senhor. E nem a rádio naquele momento, porque a rádio da igreja funcionava, né? Uhum. E aí pegava, porque o local lá era mais baixo, não pegava a rádio. E aí o que eu começava a fazer? Eu começava a cantar louvores, começava a louvar o nome do Senhor. E aí os médicos passavam e falavam assim, gente, essa mulher é louca. Né? E os médicos passavam assim, ficavam olhando. Eu falei assim, não, Senhor, eu estou aqui para te adorar. Seja feita a vontade do Senhor, não a minha, mas a vontade do Senhor. Mas eu só sabia chorar naquele momento e orar ao Senhor. E ali, a cada dia, via o Senhor trabalhar. E no outro dia, o médico já liberou para a Júlia amamentar. E a gente só via a cada dia a evolução dela. Ô, mãe, estava evoluindo bem. Falei, para a glória do Senhor, não é para minha. E aquilo ali, quando o Marcos chegava e eu saía, mas quando eu saía, eu estendia as minhas mãos, orava pelas vidas, porque a gente via o sofrimento dos pais naquele momento. E logo depois, passou 4 dias, a Júlia teve alta, para a glória de Deus, com uma melhora muito grande. E a gente foi para o quarto. E no quarto, os 4 dias que eu tive na UTI, eram os 4 dias que eu não dormi. Né? E nesse processo, muito barulho, igual eu falei, ali era o meu momento com o Senhor, de intimidade com o Senhor. E aí, chegando no quarto, na noite, porque a gente Júlia foi liberada à tarde, quando foi à noite, eu amamentando a Júlia. Naquele momento ali, eu orando, né, o Senhor, mas amamentando ela, eu ali adormeci. No que eu adormeci, meu braço foi desfalecendo e eu cheguei até deixar a Júlia cair, mas de cansaço. Mas aí, eu naquele apavoramento, chamei a enfermeira, eu falei, eu deixei minha filha cair. E aí veio toda a equipe médica, né, avaliar ela. Não, mãe, ela tá bem. Foi só um susto mesmo, mas ali, para a glória do Senhor, ela ficou bem. E logo depois de 2 dias, a Júlia recebeu alta, para a glória de Deus. E tá aí, louvando ao Senhor, participando das coisas, né, da igreja, com toda energia, com toda saúde. E eu só tenho a glorificar o nome do Senhor com tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, na minha família. Hoje eu posso falar que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Mas aí, irmão Rodrigo, tem aquele fato que eu falei, que eu pedi ao Senhor testemunho, Sim. mas eu não sabia que gerar o testemunho era tão doído. Né? Além desse testemunho, tem outros testemunhos também, né? Para a glória do Senhor. E a cada dia eu sei que o Senhor vai me dando os testemunhos, porque é isso que Deus faz na nossa vida. Quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, né? O Senhor vai restaurando, o Senhor vai mudando, né? A gente é como um vaso ali, né? Na mão do Senhor. A cada dia ele vai nos moldando, né? E é isso que o Senhor tem feito na minha vida. Cada dia eu vou pedindo ele, né, sabedoria para conduzir, porque eu sei que eu mexo com o bem mais precioso do Senhor, que é as crianças, né, que é as meninas dos olhos do Senhor. E eu louvo ao Senhor
a cada minuto com tudo que o Senhor tem feito na minha vida. E na vida do meu esposo também, das minhas filhas. E a cada dia a gente vem crescendo com o Senhor, experiências novas com o Senhor. E eu só tenho a agradecer a Deus tudo que Ele tem feito. Eu tenho certeza que o seu testemunho ele vai gerar a fé nas pessoas. Mas eu creio que quando a pessoa ela passa por uma situação difícil e por muitas vezes, quando recorre à oração, ao jejum, igual você recorreu, as pessoas esperam um cenário favorável. Eu imagino que no hospital não é esse cenário que você consegue ver. É verdade, meu Rodrigo. Porque aquele momento, é igual eu falei, como nós somos carnes também, né? Aquele momento vai batendo um desespero na gente, né? Se a gente não tiver, né, na rocha, ligado com o Senhor, firme com o Senhor, eu falo que a gente não prevalece. Porque se não for, né, a nossa intimidade com o Senhor, né, igual naquele momento que eu falei, que eu só sabia chorar, é, glorificar o Senhor por aquele momento também. Não é porque muitas das vezes a gente desespera, a gente pergunta por que Deus. Não, Sim. Deus tem um propósito. Para tudo Deus tem um propósito. Se Ele me usou, talvez era para abençoar vidas ali naquele hospital. E eu creio em nome de Jesus que vidas foi abençoada. Igual eu falei, quando eu estendi minhas mãos ali para aquela criança que estava necessitada ali, eu creio que ela recebeu a cura porque ela teve alta antes da Júlia, né? Então eu creio em nome de Jesus, grandes coisas o Senhor fez ali naquele lugar. Eu creio para a glória dele, né? Para glorificar o nome dele. E é as incertezas, as dúvidas, os questionamentos. Às vezes até as pessoas que estão ao nosso lado também não têm a mesma crença, a mesma fé. E nesse momento, você depositar toda a confiança no Senhor, também eu imagino que também é um lapidar antes do processo. É verdade. Porque eu falo assim, se eu não tivesse o Senhor, primeiro eu não sei se o Senhor teria me dado a minha filha mais nova, Júlia, né? Porque igual você falou, o antes e o depois, a gente sem Jesus, a gente não é nada. Se a gente estiver lá no fundo do poço, se você não tiver Jesus, é difícil para você levantar. E hoje eu falo que o Senhor, eu sei que o Senhor a cada dia ele vai nos moldando, e eu creio que o Senhor ainda há de dar muitos testemunhos para mim testemunhar aquilo que o Senhor fez. E eu falei, Senhor, é para testemunho, eu tenho que testemunhar aquilo que o Senhor fez na minha vida. E hoje eu sei, a Júlia é tão pequenininha e já tem um testemunho dela. E eu creio que daí a pouco ela já vai estar contando o próprio testemunho dela, aquilo que Deus fez. E eu falo que se não fosse o meu processo com o Senhor, eu não teria passado da forma que eu passei. Né? Eu sei que assim, o meu processo que eu falo no sentido assim, mesmo chorando, gemendo, mas eu sabia que o Senhor estava comigo todo o tempo. Eu sabia. Sabia que você podia se agarrar nele. Sim, sim, eu sabia que o Senhor estava ali. O vento estava soprando, estava forte, mas o Senhor estava no barco. Porque é assim que o Senhor faz. Em meio às tempestades, as lutas podem vir, mas nós temos que crer que o Senhor está no barco, que Ele está cuidando da gente. Né? E é para edificação, para a glória dele. Né? É o que eu falo assim com o meu esposo. Falei, tudo que a gente passa é para a glória do Senhor. Tudo que nós temos foi o Senhor que nos deu. Porque se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. A gente não teria conquistado tudo que o Senhor, tudo que nós temos hoje, a gente não teria conquistado. Se não fosse o Senhor. É um testemunho desse que eu creio que fortalece a fé de cada pessoa. É um testemunho desse que te faz perceber que para agradecer ao Senhor, você não precisa estar na melhor situação. Para orar, para recorrer a Deus, você não precisa estar no fundo do poço. Na verdade, você vai suportar situações e processos à medida que você já tem um relacionamento com Deus. É nessa hora que você consegue ver o fruto da sua caminhada com Deus. E eu creio que foi isso que a irmã Vanessa conseguiu vivenciar com o Senhor. E eu imagino também que o pós-processo
também gerou. A Bíblia diz, né, que a provação ela gera um amadurecimento. A perseverança ela vai Verdade. aperfeiçoando a pessoa. A senhora conseguiu perceber isso também na vida da senhora? Com certeza, irmão Rodrigo, porque depois que eu passei por esse processo, né, eu amadureci mais, né, eu vi que o Senhor, ele, ele tem nos moldado, né, e muitas das vezes o Senhor, ele nos prova para a gente ser aprovado lá na frente. Então, eu vejo isso, tudo que eu passei, como um processo de amadurecimento também. E aí, o tempo todo, ele vem nos moldar. Ele vem nos moldar. E eu creio que o Senhor ainda tem muito mais para fazer na minha vida, dia após dia. E eu creio que no lar também, com tudo que a senhora viveu na infância e com todos os testemunhos que a senhora tem hoje, com a experiência que a senhora tem, agora o cenário ele é outro. Agora a senhora pode passar algo diferente Sim, dentro do seu lar para suas filhas. Então o sim, ensinamento agora ele é completamente diferente. Se lá atrás vamos dizer assim que a parentela, o meio atrasou um pouco a sua conversão com o Senhor, mas sim. agora o seu lar ele é um lar abençoado para a glória do Senhor. Verdade. Para a glória de Deus, né? Eu posso falar que o que eu vivi lá atrás, eu ensino as minhas filhas, né? Porque é como se diz, como diz a Bíblia mesmo em Provérbios Uhum, 22:6, né? Que a gente tem que instruir a criança o caminho que ela deve andar. Por mais que minha mãe ensinou, eu desviei, uhum. mas eu voltei. Então, é isso que a gente tem que ensinar para as crianças, o caminho que ela deve andar. Se lá na frente ela desviar, ela vai se encontrar, porque o caminho foi ensinado. Então, é isso que eu falo com as minhas filhas, ensino, e hoje o mundo está aí para oferecer, né, coisas ruins, mas hoje a gente está aqui para poder instruir elas o caminho do Senhor, que é o melhor caminho, né, que hoje nós temos é o caminho do Senhor. E a volta do Senhor está muito próximo. Né? Então, se a gente não ensinar, como que vai ser as próximas gerações? O exemplo hoje é tudo. É tudo. E não adianta. Os filhos, eles observam muita gente. Então, nós temos que ser o quê? Espelho para que eles venham refletir em nós. Então, por isso que nós temos que ser exemplos para os nossos filhos. E hoje que a gente tenta ser exemplos, instruir e mostrar, né, o que é certo e o que é errado. E nesse testemunho da Júlia, a Isabelle tinha 9 anos. Não, não. Quando a Júlia nasceu, a Isabelle ainda era bem criança, né? A diferença delas é praticamente de 9 anos. Né? A Isabelle tinha 9 anos quando a Júlia nasceu, que é uma diferença muito grande, né? Mas, E ela também pôde ver isso de perto. sim, Pôde ver a perseverança, a Ver- fé. É verdade, porque ali juntos ali, por mais assim, eu sempre ensinei elas, a Isabelle, né, principalmente que é a mais Uhum. velha, no momento que a gente está passando, a gente dobrar o nosso joelhinho e orar. E eu creio que da mesma forma que eu fazia no hospital, com certeza ela fazia em casa com o pai dela. Eles ajoelhavam, eles oravam, e ela viu todo esse processo que eu passei. Então, ela fez parte também desse processo. E isso vai ser exemplo para ela no futuro, E viu o né? resultado. E viu o resultado. E vê dia após dia, porque, igual eu falo, cada dia o Senhor ele vai nos moldando. Né? E a gente tenta ser espelho para eles. Se a senhora fosse dar uma mensagem de fé para quem está assistindo a gente, encorajar as pessoas que de repente estão numa situação, talvez de enfermidade, talvez uma situação, como a senhora disse, um deserto, e elas não veem sair, o cenário não é favorável, as dúvidas, as incertezas, mas a senhora venceu. A Qual a glória de mensagem que a Deus. senhora pode dar para elas? Então, meus queridos, a mensagem que eu deixaria para vocês hoje é estar firme com o Senhor Jesus, porque sem o Senhor nós não somos nada. Se eu não tivesse me apegado com o Senhor, se eu não estivesse na presença do Senhor, creio eu que eu não teria vencido da forma que eu venci.
Porque o Senhor, a todo tempo, Ele está conosco, mas Ele quer uma atitude nossa. Por mais que o Senhor já tenha uma bênção ali para nos dar, o Senhor, Ele quer uma atitude nossa. Então eu falo com vocês hoje, fica firme, permaneça firme no Senhor e o demais o Senhor fará. E tudo que Ele fizer é para a glória dEle. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Então, o propósito nosso é ficar firme com o Senhor Jesus. Amém. Esse foi o testemunho da nossa irmã Vanessa. Que você possa se edificar com a fé dela, levar esse exemplo também, para que possa fortalecer na sua vida, nas suas provas, nas suas lutas, você lembrar que aqueles que antecederam você também venceram. E que fica aí esse exemplo de fé, esse exemplo de confiança no Senhor. E fica essa mensagem linda para você. Eu sou Rodrigo Amorim e esse é o programa Testemunho.